O sal, gente, é fundamental para a saúde da gente, porque ele contém o sódio e o cloro. O que é o sal? É o cloreto de sódio. O sódio é necessário para que o nosso sangue possa ter volume. O sódio é quem dá volume de água ao sangue. É preciso que exista uma quantidade de sódio exata, na proporção entre 135 e 145 miliequivalentes por mililitro, circulando pelo sangue. Se esse sódio começar a cair, ou se esse sódio começar a subir, você começa a ter problemas. Inclusive, o seu cérebro só funciona bem quando tem o sódio na medida certa. Ora, o sódio não é bom nem ruim. Ele é bom quando ele está equilibrado, quando ele está na medida certa. O que acontece? O sal refinado, ele é um sal que sofreu um processo químico industrial. Ele foi refinado, ou seja, dele foram retiradas todas as substâncias e ficou apenas o cloreto de sódio. Então, dele foram retirados os oligoelementos que existem naturalmente, junto com o cloreto de sódio, vários oligoelementos. Foram retirados os fitoplânctons, que são aquelas algas microscópicas que existem no mar, e foram retirados todos os outros minerais que normalmente estão no sal, inclusive o iodo. Então é uma coisa tão absurda, porque eles retiram o iodo do sal, para o sal ser o sal refinado, aquele sal bem branquinho que você vê, e depois eles inserem o iodo de volta, certo? Numa quantidade maior, né? O iodeto, na verdade. Eles colocam o iodeto de volta. Aí vira o sal iodado, que é inclusive uma lei, ou seja, todo sal tem que ter iodo. Mas não há necessidade disso se o sal for integral, ou seja, o sal sem nenhum tipo de refinamento, aquele sal natural que vem do mar. Qual é a diferença entre o sal integral e o sal refinado? Total. Pense numa coisa, é completamente diferente. Enquanto o sal refinado, que é esse sal que existe por aí para vender, bem branquinho, bem ralinho, é péssimo para a saúde, faz muito mal a você, aumenta a pressão, retém líquido nos tecidos, faz muito mal, é terrível. O sal marinho, que é o chamado sal marinho, que é o sal integral, que não teve nenhum tipo de refino, faz muito bem para você. Essa é a única diferença. E dos tipos de sal que existem por aí, existe um sal, que é a flor de sal, que eu acho que talvez você não ouviu falar. A flor de sal é um sal especial. Ele é da parte mais nobre da salina. Na realidade, quem começou a fazer o flor de sal foram os franceses. E ele tem um sabor muito interessante, por isso ele é muito apreciado pelos chefes de todo o mundo, pelos chefes parisienses. Ele é usado em culinária, certo? Existe o sal do Himalaia, que é esse que vocês conhecem, que é muito popular, que é bom. É um sal que contém muitos minerais, é um sal integral que não foi refinado. Mas aqui no Brasil, eu fico com o meu pé atrás. Será que é sal do Himalaia mesmo? Ou será que é alguma coisa picaretada? É isso que eu tenho medo. E nós temos aqui a flor de sal, que é ainda melhor do que o sal do Himalaia e tem aqui à vontade. É fabricada no Rio Grande do Norte. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a flor de sal que eu consumo. É essa aqui. É a flor de sal fabricada no Rio Grande do Norte. O sal, ele é bem interessante. E você não precisa colocar muito dele, porque ele tem um sabor muito forte. Ele tem, deixa eu ver aqui no rótulo, o que ele tem escrito aqui, que ele fala. Bem, essa flor de sal, esse sal, ele possui 80 oligoelementos fantásticos, que são minerais presentes no mar. Então contém tudo: magnésio, silício, selênio, cobre, cromo, zinco. Então quando você consome a flor de sal diariamente, você já está se nutrindo de todos os minerais que você precisa. Por isso que eu como todos os dias a flor de sal. E o interessante é você não cozinhar o sal. A flor de sal não deve ser colocada na comida para cozinhar, mas depois de cozinhar. Depois que você coloca a comida no seu prato, você coloca um pouquinho da flor de sal. Basta botar bem pouquinho que ela já salga o suficiente para você. Já fica muito bom. Então, é o melhor sal que existe, um sal que faz bem à saúde, um sal que baixa a pressão, porque ele contém muito magnésio, e o magnésio ele regula a pressão arterial, ele baixa,
Se você é hipertenso, você pode consumir um pouco do flor de sal sem problemas. Então procure aí nas casas de produto natural a flor de sal, que é fabricada no Rio Grande do Norte, e você vai realmente ter muito mais saúde, ok? Eu consumo todos os dias a flor de sal, coloco bem pouquinho no alimento, não precisa colocar muito. Os meus temperos, aliás, são o vinagre de maçã, o azeite de oliva e a flor de sal. Eu coloco isso na salada, coloco isso em toda a comida que eu como.